Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda semana do nosso curso O Mundo através dos Mapas. E nessa semana nós vamos falar sobre os elementos dos mapas, lembrando que o nosso intuito aqui não é falar sobre os fundamentos da cartografia, mas é começar a pensar de uma forma um pouco diferente, uma forma crítica, sobre esses elementos. Então nós iremos começar a semana com a aula do professor Jorn Siman, que provavelmente ela já aconteceu quando você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube. E além disso, vocês terão ainda uma aula em vídeo de aproximadamente 20 minutos, que vai trazer um apanhado geral sobre esses elementos dos mapas. Além disso, um podcast que vai focar um pouquinho mais nas projeções cartográficas e falar também sobre a crítica à cartografia tradicional. E vocês terão duas indicações de leitura. A primeira é de uma tese, mas a indicação é que vocês leiam entre a página 57 e 85, ou seja, apenas um capítulo, na verdade meio capítulo dessa tese, em que o autor vai falar um pouco sobre o processo de desconstrução do mapa e sobre a cartografia geográfica crítica. E depois vocês também têm um texto que é de autoria do nosso professor convidado, palestrante, professor Jorn Siman, que tem um nome muito instigante. Eu espero de verdade que todos leiam esse texto, que se chama Menino é Azul e Água no Mapa também. Bom, após isso, a atividade dessa semana é a elaboração de um texto colaborativo, lembrando que vocês terão até o dia 14/12, às 17 horas, para participar da elaboração desse texto. Então, vocês vão falar um pouco sobre as convenções na cartografia e o processo de representação do espaço geográfico. E aí eu só quero que vocês se atentem que, como é um texto colaborativo, então quando você for incluir a sua contribuição, leia também a dos colegas e tente fazer uma articulação de ideias para que no final todos tenhamos um texto elaborado e que sistematize um pouco das discussões dessa semana. Lembrando que você pode usar também outros textos que você conhece, indicar também leituras para os demais colegas, utilizar obras de artes, mapas, enfim, fique à vontade para colaborar. Por fim, eu incluí aqui duas leituras complementares. Uma é para aquelas pessoas que têm ainda algumas dúvidas sobre esses elementos básicos do mapa. Vocês vão ver na aula que eu até vou dizer, olha, para criticar, primeiro a gente tem que conhecer. Então tem aqui um texto bem curto de um manual do IBGE que se chama Introdução à Cartografia, que vai trazer um pouco mais de informações do que aquela que eu trarei na aula em vídeo. E além disso, uma segunda leitura complementar é para quem quer ter um pouco mais de informação sobre as diferenças entre as projeções de Mercator e de Peters, que também foi indicada lá no podcast. Bom estudo para vocês, qualquer dúvida vocês sabem, é só vir aqui na primeira postagem em fórum de dúvidas e comentários gerais, porque eu tô sempre olhando aqui, ou então me manda um e-mail, tá bom? Bom estudo para vocês, boa semana e a gente se vê em breve.